Chegou por aqui também a Amanda, Murilo. Muito bem. Gente, Olá, Murilo, escutei. Esperar só mais um tiquinho para ver se mais algum colega aí tá entrando. Eu não tô vendo ainda o Pedro por aqui, mas ele acessou aqui o espaço agora há pouquinho. Nossa, acompanhando a aula do hospital. Ok. Mas quem que tá no hospital hospitalizado? É você, Amanda? Ou a família? Sua tia, tá. Tá certo. Beleza. E você tá. E aí, Amanda, você tá só escutando ou tá vendo? Você tá enxergando a tela aqui? Stephanie também entrou agora. Ah, eu não consigo mexer nessa videoconferência direito, mas consigo usar o chat e ver a tela. Não, tá bom. Se você consegue ver a tela do que a gente estiver apresentando aqui e usar o chat e estiver escutando, então ok. Tá. Não é perfeito, mas ok. É, Iana, você tá. Eu tô vendo que você tá escutando. Você tem microfone, se for o caso, para falar? Se tiver alguma pergunta, você consegue usar o microfone, Iana. A mesma coisa eu falo, pergunto para a Stephanie, acho que sim, a Stephanie já estava aqui no outro dia, né? E usou. Emily, Tem teria. sim. Bom dia, professor. Bom dia, Oi, gente. oi Stephanie. Emily conseguiria usar o microfone? Para dar um oi pra gente e testar? Consigo sim, professor. Bom dia. Ótimo, bom dia, legal. A Iana parece que não, só tá mesmo com o fone de ouvido. Não, tenho sim. Ah, então você consegue dar um oi pra gente, Ana? O Michael já tinha dado um oi, o Murilo também. Olá. Olá, Michael. A Iana tá tentando pôr aqui o microfone, se eu tô entendendo. Ah, acho que ela saiu para voltar. Vamos ver. Acho que agora a Iana consegue falar um oi. Oi. Aê, boa. Legal, gente. Então vamos começar aqui. Eu vou dar um oi para vocês.
Ok. Dá a cara para bater, né, como se diz. E a partir de agora, então, a gente começa, né, oficialmente aí. Vou colocar aqui também para a atividade para sendo gravada. E aí quem não puder aparecer hoje, né, fica aí já gravada para ver depois. Eu estou gravando aqui por precaução de duas maneiras. Uma é pela própria ferramenta que a gente está juntos aqui. Tem um botãozinho ali em cima que eu clico para lá gravar. E o software, né, da própria empresa que tem esse contrato aí com a IFSP chamada RNP, Rede Nacional de Pesquisa, grava automaticamente e disponibiliza. Às vezes demora para mais que um dia, às vezes, para ficar disponível, mas teoricamente dá certo. Mas por precaução, como a gente já teve relatos de colegas com falhas nisso, eu estou também gravando via um software por fora aqui no meu computador mesmo, chamado OBS. Vou tentar fazer isso em todas essas web aulas, então se não der certo de um jeito, dá desse outro e eu coloco lá no YouTube para quem perder ou para quem quiser assistir de novo, né? Beleza. Hoje a minha ideia seria mais uma apresentação do nosso replanejamento, combinar, né, algumas coisas e é mais isso do que exatamente aula de conteúdo, tá? Aí a partir da semana que vem sim a gente começaria com conteúdos tal qual está aqui. Mas nada impede, a depender de como a gente for nesse ritmo aqui agora, se você que já participou da web aula foi em julho, acho que nós fizemos, né? E seguiu lá a orientação de já começar a fazer uma revisão e tiver alguma dúvida para ser tirada já hoje mesmo, você coloca um pouco mais à frente. Mas primeiro vamos fazer essa breve apresentação geral, certo? Tudo bem? Se alguém tiver já alguma pergunta, alguma coisa assim de pré-aula, digamos assim, a gente também pode discutir, não tem nenhum problema. Mas em princípio esse seria o meu plano, apresentar para vocês como que a gente vai trabalhar ao longo dessas 10 semanas aqui de aula, de web aula, de ensino remoto. Eu vou falando, qualquer coisa você pergunta, tá? Interrompe, não tem nenhum problema não. Então aqui é o plano de aula desse replanejamento. Deixa eu colocar aqui numa visão que acho que para você vai ficar bem melhor. Eu estou fazendo assim, para mim já ficou, mas acho que se eu forçar a barra para você enxergar do jeito que eu estou enxergando, propagar layout aqui, ver se você agora está enxergando o plano de aula, pegando toda a extensão. Tá bom. Tá bom? Uhum. Legal, então tá bom. O plano de aula tem essa parte, né, de praxe, aqui, instrumentos e critérios de avaliação e aprendizagem. Aqui não mudou muito porque eu vou continuar com a mesma ideia, né? Afinal, muda-se o estilo, muda-se o método de aprendizagem, de ensino-aprendizagem, mas não se mudou o professor, então não se muda, evidentemente, o modo como ele encara, né, o processo de ensino-aprendizagem. Em geral, não tem alteração nesse sentido. Então, continuamos aqui com diversas atividades individuais ou em grupo, às vezes aliás, na prática vai, porque perguntas quânticas a gente vai trabalhar em dupla essa ideia, mas enfim, resolução de exercícios, síntese de textos, participação em atividades associadas ao uso do Moodle, evidentemente, né? Isso aqui já estava no plano antigo, eu só tirei aquelas partes que evidentemente não cabem, né, no ensino remoto. Então, aqui tinha experimentos, né, em laboratório, então claro que isso a gente não vai fazer. E é isso. Então, continuamos naquele trato de que a sua nota vai ser atribuída de acordo com as notas nessas atividades, mas tem atividades que são mais longas, tem atividades que são mais curtas, tem atividades mais complexas e mais simples, então a gente vai atribuindo pesos diferenciados. Enfim, nada diferente do que nós tínhamos combinado. A diferença, é claro, é o número de atividades, que eu vou falar agora, que a gente está colocando, né, para essas 10 semanas, tá? Muito bem. Aqui nós temos as primeiras aulas que já foram trabalhadas, né, antes da suspensão das aulas. Então, até aqui 9 de março, a gente já tinha
algumas aulas dadas, né? Não lembro se eram 19 ou 22 aulas. Então, efetivamente, começamos a partir daqui, hoje, 17/8. Aí você vai ver que é uma coisa aparentemente não, né? É uma coisa esquisita, estranha, porque você vai ver que nesse plano, e isso deve estar acontecendo com todos os professores, você vai ver que aqui tem 17/8, seria como se fosse a 7ª semana de aula, né? E aí, 17/8, 6ª semana de aula, e depois 17/8 de novo, 7ª semana de aula de novo. Mas como assim? É porque o que o MEC liberou, né, determinou em nível nacional é que a escola não precisa cumprir os 200 dias letivos, mas ela precisa continuar cumprindo em cada disciplina, em cada curso, a carga horária. Então, o que no IFSP concretamente está se fazendo temos 10 semanas para trabalhar, o restante das semanas que nós teríamos a trabalhar de acordo com o calendário normal, 20 semanas. Então, conclusão, o único jeito não sei se é o único jeito, o modo que se arranjou para ao mesmo tempo cumprir essa determinação do MEC e cumprir também os documentos, né, que o próprio IFSP declara como oficiais, né, para a regulamentação, né, dos cursos de todos, desde o ensino técnico até mestrado, doutorado, que são os diários, que são esses planos de aula. Então foi desse jeito, a gente coloca numa determinada semana, por exemplo, que tenha o dobro da carga horária. E eu fui jogando com isso, e ao mesmo tempo, conforme jogava com isso, tentando então respeitar, né, essa norma, mas também tentando fazer com que, respeitando o ritmo de vocês, o ritmo dos licenciados, então tentando fazer com que nessas semanas em que a gente tem ali o dobro de carga horária, que não tenha o dobro de conteúdo, né, que fosse alguma coisa que, na medida do possível, em que sirva como um reforço, como uma revisão, coisas assim. Por isso que você vai ver aqui que nesta semana, então que nós estamos agora, né, começando nessa semana, aqui está marcado como se fosse item 6, item 7, como se fosse semana 6, semana 7. Vamos pensar em termos de aula. 5 aulas aqui e mais 5 aulas aqui. Portanto, 10 aulas nesta semana que vai do 17 ao 24. Mas no que está previsto essas 10 semanas? Está aqui, ó. Revisão dos conteúdos trabalhados pré-pandemia, reprogramação da disciplina, que é o que a gente está discutindo aqui agora, e continuidade da revisão dos conteúdos trabalhados pré-pandemia, reposição de carga horária. Então, a minha proposta para vocês é que, nesta semana, você faça aquilo que eu já tinha, inclusive, indicado para quem pôde participar da nossa web aula de julho, fazer uma revisão. Então, tudo aquilo que foi trabalhado até ali 9 de março, né? O que foi trabalhado até 9 de março? Está aqui. A gente já tinha discutido a questão do espectro eletromagnético, a gente já tinha discutido a questão do efeito fotoelétrico e estávamos discutindo a questão do corpo negro. E essas discussões quase todas em via dupla. Como assim via dupla? A gente estava discutindo textos, ou discutiu já, né, textos, e também o trabalho com o simulador estava sendo feito. Inclusive, até ali, todos os arquivos que você me enviou de tarefa, né, desses relatórios, desses roteiros dos simuladores, já foram disponibilizadas para vocês a devolutiva, e está aberto, tá, para, se você, a partir da minha devolutiva, quiser postar novamente, não tem nenhum problema. Depois a gente fala dessa questão de postar novamente coisas atrasadas. Vamos só seguir aqui nessa visão geral por enquanto, tá? Então, enfim, essa semana, revisão. A revisão significa, tanto pode ser, como eu vou falar, aqui, se sobrar um tempinho e alguém tiver já uma dúvida para colocar, ok, mas essencialmente seria o trabalho não síncrono, quer dizer, o trabalho de você. Oi, Pedro.
o trabalho de você, né, consigo mesmo aí, ou às vezes conversando, claro, entre vocês, mas reestudar o que já foi trabalhado, tá? E lembrando que também daqui a pouco eu navego pelo ambiente, mas lembrando que lá no nosso espaço virtual de ESM, você tem um material, tem aquelas abinhas, né? Uma das abinhas é material de apoio e lá tem todos os textos, né, que nós discutimos. E na aba listas de exercícios tem lá os exercícios. Então, enfim, essa semana a ideia seria que você arregaçasse as mangas e fizesse uma revisão do conteúdo trabalhado. Aí na aula, nessa web aula aqui, né, ao vivo e a cores da semana que vem, nós poderíamos começar como de praxe, se você se lembra das nossas aulas do presencial, a ideia é essa mesmo, começar assim. E aí, alguém fez a revisão? Quem fez a revisão tem alguma dúvida para colocar? Então a aula começaria com essa sessão aí de dúvidas e depois de acordo com a sequência estipulada aqui, ó. Vamos lá. Previsão para a semana que vem. A previsão para a semana que vem seria discussão teórica sobre átomo de Bohr. Nós teríamos um texto para ler e uma lista de exercícios. O ideal seria que você já viesse para a semana que vem com esse texto, que já eu indico, sobre átomo de Bohr lido. E tem uma lista de exercícios. A mesma coisa. Quem puder se adiantar em tentar fazer alguns exercícios da lista, muito bem. Mas estou colocando uma coisa extra, tá? O central para você nesta semana seria fazer a tal da revisão dos conteúdos já trabalhados. Efeito fotoelétrico, principalmente, e corpo negro. Se, além disso, você conseguir já vir para a aula da semana que vem com o texto Átomo de Bohr, que é um texto pequeno, na verdade, lido, e mais ainda, com alguns exercícios da lista, que também eu já vou te lembrar onde é que está localizada lá, feito, para você vir com dúvidas já sobre esse conteúdo Átomo de Bohr, aí seria o melhor dos mundos aqui para a nossa aula, tá? Seguindo, na outra semana, o assunto seria difração e interferência e a questão da dualidade onda-partícula. E, veja, de novo, é uma semana com carga horária duplicada. Aqui temos 31/8 e 31/8. Item 9 e item 10, como se fosse semana 9 e semana 10, ou seja, 5 aulas, uma carga horária de 10 aulas. Então, o que eu pensei aqui nessa situação? Aula mesmo, aqui ao vivo e a cores e com textos para ler, listas de exercícios e tal, difração e interferência, dualidade onda-partícula. O restante da carga horária da semana seria baseada nas suas pesquisas aí sobre as perguntas quânticas, que também já a gente volta nesse assunto aqui. Seguindo, no dia 10/9, processos químicos e tabela periódica, mesma coisa, vai ter um texto e uma listinha de exercícios. No dia 14/9, uma discussão que eu acho que você vai gostar sobre átomos no vácuo, é uma brincadeira que a gente faz com o livro Alice no País do Quantum. Daí, o item 13, né, que seria a semana 13, revisão sobre, de novo, você vai ver que o item 12 e o item 13 são, é isso, o item 12 acho que é 14/9 também, isso mesmo. Item 12 e item 13 é, de novo, uma semana aí com o dobro da carga horária. Então, o que eu coloquei aqui como sendo o extra aí na parte do dobro? Revisão sobre as relações entre campos e forças elétricas e magnéticas. Teoricamente, um assunto que você aprendeu no mínimo, né, em FEL. FEL também, mas nas disciplinas de elétrica, enfim, né, eletromagnetismo, que são antes aí do Z5. Seguindo, no dia 21/9, nós trabalharíamos com a questão de um simulador computacional de raios catódicos, ao mesmo tempo em que você continua aprofundando as suas pesquisas em perguntas quânticas. Daí, 28/9, um aprofundamento sobre a discussão do corpo negro, ao mesmo tempo, revisão dos conteúdos trabalhados pós-pandemia. Aqui, de novo, é uma semana que tem o dobro de carga horária. Aí vamos para o 5/10, um aprofundamento sobre a discussão do modelo atômico de Bohr e
trabalho com um experimento de Millikan num simulador. Como é o dobro da carga horária de novo, você continua trabalhando aqui com o experimento de Millikan. E finalmente, no dia 19 de 10, síntese da pesquisa sobre as perguntas quânticas, faríamos um fechamento sobre essas perguntas quânticas aqui, e é o fim do semestre, portanto, orientação para a realização do IFA. Então este é o plano do nosso semestre adaptado, né? E você vai ver aqui que se você depois tiver o arquivo original que nós distribuímos lá em fevereiro, você vai ver que a gente que eu eliminei alguns itens, né, que estavam lá. Por exemplo, lá estava previsto tanto o experimento, tanto o fazer o experimento lá no laboratório, né, de física, lá na sala presencial, como você trabalhar com o simulador de um famoso experimento que marcou, né, a história do século XX aí da física moderna, que era o experimento de Frank Hertz. Então eu tirei tanto a parte do experimento quanto do simulador. Por quê? Porque frente a esses outros conteúdos que eu listei para você aqui, eu considero que eles não são, né, essenciais. Tinha também lá um experimento que precisaria ser feito presencialmente mesmo, sobre raios catódicos. Então eu deixei o simulador dos raios catódicos, mas o experimento em si, que a gente em geral vai para uma sala, é uma aula bem legal, né? Não tem jeito, tem perdas esse método aqui, não tem como, né? Era uma aula bem legal, que a gente vai para aquela sala, acho que é 331, né, lá da física, fica tudo escuro e a gente brinca ali com uma produção de raios catódicos, dá uns efeitos visuais, né, interessantes. Mas isso fica para uma, quem sabe, oportunidade pós-pandemia que a gente possa marcar lá, independente da disciplina, né, que se estiver trabalhando exatamente, mas não tem como fazer isso agora, né? Claro que a gente poderia buscar na internet vídeos, mas de novo é aquilo, nós temos apenas 10 semanas para desenvolver, então eu acho que seria completamente equivocado simplesmente pegar o conteúdo que tinha lá para as 20 semanas e comprimir e querer trabalhar todos eles de alguma forma, né, nesse calendário curto. Eu acho que não. A minha compreensão é que o professor tem condições e obrigação nesse momento de olhar o conteúdo completo da disciplina e olha, a gente tem que trabalhar aquilo que é essencial. Então, o que é essencial e o que seria um complemento, o que seria um aprofundamento, o que é uma coisa que o aluno, se ele aprendeu o essencial, pode depois, né, a gente dar uma orientação para ele e ele, enfim, navegar por conta própria, né? Então essa foi a ideia, tá? Então por isso que, sim, se você pegar o planejamento de antes da pandemia e este que eu estou te apresentando aqui, você vai ver que tem conteúdos que foram sim diminuídos, foram sim subtraídos, propositalmente por causa dessa compreensão que eu estou te dizendo aí que eu tenho, né, do processo de ensino-aprendizagem, ok? Gente, sobre essa questão do planejamento, nessa disciplina nós não temos estágio envolvidos, né? Se tivéssemos eu sei que teria um monte de perguntas relacionadas a isso, mas não é o caso. Então sobre essa questão de planejamento da nossa disciplina, alguém aí queria colocar alguma coisa? Alguma pergunta? Comentário? Dúvida? Sei lá? Se não, a gente parte para uma outra brincadeira aqui que é navegar lá pelo ambiente para te lembrar da localização de algumas coisitas. Tudo bem, Murilo falou? Ok. Tudo bem para Ana também, acho que todos estão escutando na boa, né? Vendo aqui a imagem. Gente, esse planejamento, só uma dica, tá? Ele de todo jeito está lá no espaço da disciplina, mas você que está assistindo aqui por computador, né, deve aparecer para você, se quiser, isso vale para webconferências em geral por essa ferramenta. Deve aparecer para você um botãozinho aqui, imagino que logo aqui embaixo dessa apresentação, para fazer o download do arquivo. Então, caso você queira fazer o download desse planejamento aí, mas de todo jeito, tá, como eu falei, está lá no ambiente, nem precisa. Tá? Só estou dando essa dica para essas webconferências em geral, costuma estar disponível aí para fazer o download. Não sei se está aparecendo para vocês agora. Bom, então eu vou
navegar pelo ambiente, e para fazer isso, a gente tem uma experiência aqui que como acaba carregando um pouco mais aqui a internet, né, a minha internet no caso, acho que é melhor eu deixar de compartilhar a webcam e vou começar agora a compartilhar com você a tela mesmo, tá? Então vamos navegar lá pelo ambiente, vamos ver se tudo dá certo aqui. Ok, agora está certo. Ok, você está enxergando agora a nossa tela da disciplina, estrutura da matéria. Perfeito. Então, lembrando algumas coisas aqui. Antes, eu vou mudar o meu papel aqui para aluno, para ver se eu fico com a mesma visão que vocês têm. Vamos ver se isso melhora ou piora. Então, em princípio, eu estou aqui com a mesma visão que vocês têm. Então, aqui, se eu for no material de apoio, aqui está o que eu falei, o planejamento, em que você pode clicar aqui e ver esse PDF que eu acabei de mostrar para você aí do planejamento, e aqui os textos básicos. Então, a presença das radiações nas atividades humanas, grãos de energia, acho que também já gases incandescentes, espectro descontínuo, não tenho certeza, mas esses dois primeiros sim, é certeza, nós já tínhamos discutido em sala de aula. Então, enfim, aqui estão os textos básicos. Lembra que a gente está trabalhando nesse curso com aqueles textos que eu fui coautor, né, daquele livro Quanta Física. É um texto base, para a partir daí a coisa se aprofundar, né? Depois disso tem aqui algumas notas de aula de outros carnavais dessa disciplina, né? Você sabe que eu já trabalhei com essa disciplina várias vezes, então o material está acumulado aqui de outras versões da disciplina. Então nós não discutimos isso aqui não, mas já está aqui para quem quiser dar uma olhada. E aqui embaixo tem uma série de links sobre raios catódicos, textos, imagens e vídeos, além de outros materiais. Então tem muito, inclusive música aqui, né? Música que se refere a Quanta, né? A Gilberto Gil, coisas assim. Enfim, então aqui tem muito material para você basear aí as suas leituras, pesquisas, essa revisão que a gente estava falando. Abinha listas de exercícios. Abinha listas de exercícios. Você tem as listas que também já estão todas aqui disponibilizadas, mas as que nós trabalhamos até agora foram essas duas primeiras: radiações e espectro eletromagnético, quanto de energia e efeito fotoelétrico. Mas aqui já tem as listas que vão ser as próximas. Aqui já tem o modelo atômico de Bohr, que é justamente o assunto da semana que vem. Então sim, modelo atômico de Bohr está aqui, questões que dialogam com o texto gases incandescentes e espectro descontínuo. Então qual é a ideia que eu falei, né, concretizando aqui o que eu falei para a semana que vem? É que, se possível, se você achar que você fez uma revisão sobre o efeito fotoelétrico, corpo negro, mesmo que você fez a revisão e ficou com dúvidas, beleza, mas além de fazer a revisão, você conseguiu avançar para pensar
já se preparando para a aula da semana que vem, qual seria a ideia? A ideia é que você tentasse fazer alguns exercícios dessa lista sobre modelo atômico de Bohr, antes, porém, tendo lido esse texto, gases incandescentes, espectro descontínuo. Texto esse que está lá no material de apoio. Lá no material de apoio é aquele terceiro texto, né, que a gente estava falando, está aqui, gases incandescentes, espectro descontínuo. Se eu não me engano, a gente já tinha até lido em sala de aula, mas não tinha trabalhado ainda a lista de exercícios. Então, enfim, nós vamos trabalhar na semana que vem. Eu vou começar a aula perguntando, e aí, alguém tem alguma dúvida, etc. A partir daí eu entro na discussão desse texto e na discussão daquela lista de exercícios lá, tá? Então, esta seria a ideia da semana que vem, e essa seria a ideia da nossa vamos falar, metodologia. Ou seja, a ideia que era o que a gente já fazia na sala de aula. Eu sempre vou insistindo porque eu acho que o fato de ser ensino remoto não deve mudar assim, radicalmente, né, o que estava se fazendo. Então, as nossas aulas vão sempre tentar essa orientação. Gente, para a semana que vem é esse texto e essa lista. Se você já puder vir com ela, com ele lido e com ela feita, com dúvidas, a gente começa a aula com essas dúvidas para então avançar, tá? Ok, o que mais? Simuladores. Simulações. Nas simulações eu dei uma melhorada nisso daqui ainda ontem, testando os links que tinham aqui. Então, efeito fotoelétrico já tem até o texto devolvido, o seu roteiro, né, que você enviou, já está devolvido para você. Radiação do corpo negro, mesma coisa, você fez, alguns de vocês me entregaram, aqueles que entregaram eu devolvi. Que eu me lembre, a única coisa é que não coloquei nota, eu coloquei comentários, e você vai poder apresentar isso sem nenhum problema, e quem não apresentou nenhuma vez ainda também vai poder. A gente vai depois colocar essa questão de avaliação, já a gente volta nesse assunto. O próximo simulador que você vai trabalhar, de acordo com o plano que eu acabei de falar para você, raios catódicos. Então aqui já está, as orientações, o roteiro e o simulador para você trabalhar. Aqui tem uma explicação, algumas dicas, orientações sobre como trabalhar com esse simulador, porque a depender do navegador que você usa, esse link aqui não vai funcionar, e aqui tem algumas sugestões ou orientações de outros navegadores, tá? Soluções, enfim, alternativas. E o outro simulador que a gente vai trabalhar é o experimento de Millikan. Também está aqui o roteiro, a simulação e as orientações de acesso. Aí você vai ver que depois, aqui tem, olha, atividades de semestres anteriores, modelo atômico de Bohr, experimento de Frank Hertz. Então, essas atividades aqui de semestres anteriores, nós não vamos trabalhar nesse semestre, em virtude dessa condensação, né, de semanas aí que a gente tem para trabalhar, certo? Finalmente, a abinha das perguntas quânticas. E é aqui que a gente vai se ater um pouco mais. A aba das perguntas quânticas. Stephanie, deixa eu ver aqui. Vixe, agora que vi que a minha tarefa do corpo negro está como um rascunho desde 19.3 e eu esqueci de apertar para vir. Stephanie, mas não tem problema. Eu acho que eu vi que estava como rascunho e devo ter baixado o arquivo e te dado uma devolutiva. Se não, ok. Como você falou, é só enviar. E a gente faz isso, mas eu como professor, eu consigo, no papel Moodle, né, de professor, sim, em princípio eu consigo ver os rascunhos também. É que quando está na fase de rascunho, em princípio o aluno sempre pode enviar uma nova versão, e então aquela correção que você fez pode não ser a correção definitiva, porque você está permitindo que o aluno reenvie, né? Aí você tem que corrigir, entre aspas, de novo, digamos assim, tá? Muito bem. Perguntas quânticas. Perguntas quânticas, essa é uma parte da disciplina que, em termos de conteúdo, até poderia ter sido, né, por mim, considerada como aquela coisa não essencial e portanto, cortada, né, dessas 10 semanas. Mas, pela experiência que eu tenho, né, nessa disciplina, essas perguntas
bem trabalhadas, né, por nós aqui, a gente vai tentar fazer isso mesmo nesse calendário reduzido, elas dão dão para você, depois de passar por toda essa discussão, né, uma compreensão global, né, tão mais profunda, tão mais, digamos, coerente, unificada, dos conteúdos mesmo da física quântica e te instigam a pesquisar mais, a querer saber mais, mesmo depois de ter acabado a disciplina, que eu achei que seria uma pena muito grande a gente simplesmente cortá-las, né? Então eu decidi mantê-las, claro que numa outra expectativa de ritmo da produção que vai ser feita, mas eu acho que vale muito a pena sim a gente manter. E aí tem uma atividade aqui que alguns de vocês inclusive já fizeram, que é uma atividade de escolha sua pergunta quântica. Vamos entrar aqui, mostrar membros do grupo. Sim, olha aqui, ó. Então, em julho, para quem pôde participar daquela web aula, né, a gente já orientou, olha, tem essa atividade aqui que a gente tem 10 perguntas quânticas para distribuir entre vocês. A ideia é que distribuir a cada 2 alunos uma pergunta quântica. Ao você pegar, às vezes, a pergunta quântica compartilhada com um colega, não quer dizer que você tenha que fazer tudo em dupla, não. Aliás, a coisa começa individual. Mais à frente, sim, seria interessante que a dupla fizesse algum tipo de apresentação conjunta, mas no começo são pesquisas individuais sobre o mesmo tema, tá? Lógico que se a dupla já quiser fazer uma coisa mais engrenada, né, em dupla mesmo, desde já, sem problemas, mas não é uma coisa obrigatória, tá? E aí é uma atividade aqui para você entrar e fazer a sua escolha. Alguns então já escolheram. Então estamos aqui, ó, Vitória e Onja vão trabalhar, ou quem sabe até já estão trabalhando com essa pergunta. Por que as folhagens de quase todas as plantas são verdes, enquanto suas flores têm diversidade tão grande de cores? Gente, só um alerta, de vez em quando eu volto aqui para a tela em que vocês estão assistindo, tá? Mas em princípio eu estou navegando numa outra tela e não estou visualizando o tempo todo a webconferência. Se alguma falha acontecer, eu estou falando e você não está vendo a imagem, alguém abre o microfone aqui e me dá o aviso, tá? Muito bem. A Stephanie e o Juan escolheram a pergunta quântica H. Quais as diferenças conceituais entre fosforescência, fluorescência e eletroluminescência e quais suas aplicações? O Leon e a Amanda escolheram a pergunta quântica A. Quais as diferenças, as principais diferenças que se imagina ver entre a atmosfera primitiva e a de hoje e como isso interferiu na origem da vida e no tipo de radiação que hoje nos atinge? Mais à frente, o Michael e a Caroline escolheram a pergunta J. Por que enxergamos apenas do vermelho ao violeta e por que se pode dizer que a cor que se enxerga depende de nossa percepção? A pergunta quântica C, escolhida por enquanto apenas pela Iana. Se alguém quiser fazer uma dupla com ela aqui, ainda está liberado, né? Por que a técnica da difração de raio-x foi fundamental na descoberta da estrutura do DNA e quais suas diferenças para com a técnica desenvolvida com a microscopia eletrônica e óptica? E, finalmente, de quem já fez escolhas, a Emily, por enquanto só ela, escolheu a pergunta G, que é: como funcionam os sensores que controlam a iluminação automática de ruas, corredores e escadas de edifício, a abertura de portas de lojas, aeroportos e elevadores e o acionamento pelo controle remoto de uma TV? Mas além dessas, ainda temos aqui 4 perguntas que ninguém ainda se candidatou. Pergunta E: por que o carbono é tão importante para a vida e o silício tão importante para a microeletrônica? Aí, por que o vidro é transparente à luz visível e usante elétrico, ao passo que o metal é opaco à luz visível e ótimo condutor elétrico? A pergunta B: por que a luz solar provoca a fotossíntese nas folhagens, o bronzeamento na pele e a opacidade na lente fotocromática? E a F: o que é a luz síncroton e como ela é utilizada para a investigação da estrutura de proteínas e biotecnologia em geral? A gente poderia complementar essa pergunta aqui dizendo:
tal qual a pesquisa feita em Campinas atualmente pelo Sirius sobre o vírus, coronavírus? Ok. Então, aqui estão as 10 perguntas e a ideia é essa. Quem ainda não fez, entra nessa atividade, clica no botãozinho aqui para você fazer a sua escolha e você então vai ter feito a escolha. Fez a escolha, é possível, enquanto a atividade estiver aberta, sempre vai ser possível que você mude de opinião. Então, de repente, você escolheu uma determinada pergunta, mas outra pessoa escolheu outra, e vocês conversaram entre vocês e acharam por bem que seria legal trabalhar em dupla. Então, o que tem que fazer? Quem vai mudar de pergunta tem que ir lá, se desinscrever da pergunta e se inscrever na outra. Tá? Então, enquanto a pesquisa estiver aqui aberta, está valendo essa troca, essa negociação entre vocês aí, tá? Certo, agora e daí? Uma vez que você escolheu a pergunta, o que você faz? Bom, pesquisa, né? Então a primeira coisa é fazer pesquisa. E aí então, vamos voltar aqui na nossa navegação, sair dessa parte das perguntas quânticas, aliás, sair dessa atividade de escolha das perguntas quânticas e verificar que agora, eu abri isso aqui ontem à noite, existe agora um fórum aqui, ó, Fórum das Perguntas Quânticas. Eu vou entrar nele para você ver qual é a ideia. Então vamos ler juntos aqui, ó. Os tópicos de discussão deste fórum correspondem a curiosas perguntas que exemplificam o papel da física quântica na interligação de diferentes campos de conhecimento. A cada licenciando, ou dupla de licenciandos, corresponderá uma pergunta, que deverá ser o tema central de uma pesquisa, a se desenvolver ao longo do restante do semestre, com periódicas postagens neste fórum, de forma a expor sua evolução frente a essa pesquisa. Ainda que cada tópico deva ser trabalhado principalmente pelos licenciandos responsáveis pela respectiva pergunta, o fórum é aberto a todos, com contribuições entre o conjunto dos licenciandos sendo muito bem apreciadas. E orientações para a exposição da pesquisa em permanente construção ao longo do curso. A primeira orientação está aqui, ó. Etapa 1. E a sugestão é que ela seja cumprida aí até 2/9. Indicações de textos, vídeos e outros materiais que dialoguem com as questões envolvidas, podendo servir de base para a elaboração de uma primeira resposta às mesmas. E eu fui colocando aqui já os tópicos que já tinham licenciandos com a pergunta adotada, né? Então, por exemplo, a pergunta H. Na pergunta H está assim. Vou clicar aqui, tá? Pergunta H. E aí, deixa eu me certificar que a visão está ok. Você está enxergando mesmo na webconferência a pergunta H? Sim, perfeito. Muito bem, na pergunta H está assim. Quais as diferenças conceituais entre fosforescência, fluorescência, eletroluminescência e quais suas aplicações? Licenciando os responsáveis por essa pergunta, Juan e Stephanie. Então, o que se espera da Juan do Juan e da Stephanie? Para mim não está aparecendo aqui porque eu estou como um estudante, né, qualquer aqui, mas deve aparecer aqui um botãozinho para você acrescentar um novo tópico ou para você responder aqui a essa minha postagem. E aí o que o Juan e a Stephanie teriam que fazer aqui até o tal dia 2/9? Colocar aqui e lotando aqui de links para vídeos, para textos, pode também ser livro escrito, que seria preferência, né, coisas que estão aí na internet para todo mundo poder acessar, inclusive eu, né? Mas não tem problema, você tem um livro aí na tua casa sobre esse assunto e você que achou que é muito interessante e quer colocar ele como referência aqui de estudo, enfim, não tem problema. Então a ideia é que numa primeira parte, cada dupla ou pessoa individualmente, se você está sozinho na pergunta, não tem nenhum problema, você vem aqui, pergunta D, por que as folhagens de quase todas as plantas são verdes enquanto suas flores têm diversidade tão grande de cores? Onde há e Vitória. Então, a mesma coisa. Deve aparecer aqui um botãozinho para elas, se não apareceu, eu preciso consertar isso daqui, para que, enfim, elas cheguem aqui e vão colocando dicas, links para sites, vídeos, tudo. Quanto mais
quanto mais completo, quanto mais numeroso, melhor. Agora, é claro, né? Não adianta você ficar enchendo aqui de páginas só, por exemplo, do Wikipedia, ainda que eu não tenha preconceito com o Wikipedia, não. Tem coisas lá, ainda mais se for o Wikipedia na língua inglesa, tem coisa bem profunda até que vale a pena sim. Mas digo, faça uma coisa diversificada, né? Tente fazer uma pesquisa um pouco mais completa, diversificada e de preferência pelo seu gosto mesmo, pela sua curiosidade. Quer dizer, se você escolheu essa pergunta, supõe-se que você tenha uma certa curiosidade com aquele assunto ali. Então, manda brasa, siga a sua curiosidade e tente buscar, né, começar a buscar respostas. Ou seja, eu estou exigindo que até o dia 2/9 cada indivíduo entre ali e coloque links, dicas, etc. e tal, de bibliografias, né? Webgrafias. Mas você já pode, evidentemente, começar a fazer algo além disso. Quer dizer, com base nas suas leituras, os vídeos que você assistiu e está nos indicando, como que você responderia essa pergunta a qual você está responsável? Você já conseguiria dar uma primeira resposta a ela? De tal forma que dela a gente possa, né, trabalhar, eu como se fosse um orientador, te dando umas dicas, te colocando algumas sugestões, né, de pesquisa na continuidade, etc. e tal. Aliás, você vai ver que ao longo aqui dessas 10 semanas, sobre essa pesquisa, eu vou com certeza, para cada uma dessas perguntas, eu vou um pouco mais à frente colocar subperguntas. Por quê? Porque essas perguntas, todas elas são bem amplas e a pesquisa pode tomar diferentes caminhos. E eu vou te dar essas dicas desses diferentes caminhos para onde que você poderia talvez aprofundar. Mas primeiro eu gostaria que todo mundo se dedicasse à pesquisa, à curiosidade. Então, lotasse esse fórum com links, né, para a internet aí, para a gente poder começar, eu, professor, poder começar a te orientar de uma forma um pouco mais específica. Ok? Então essa seria a primeira grande tarefa, eu diria. Vou corrigir. Eu acho que essa seria a grande tarefa da nossa disciplina ao longo dessas 10 semanas de retomada do calendário acadêmico. Tá? Você vai perceber que ao longo dessas 10 semanas, e quando chegarmos lá no fim, essa expectativa, você vai perceber como realmente essas perguntas servem como uma espécie de costura, uma teia, elas meio que amarram os conteúdos que nós estaremos discutindo, aqueles que eu coloquei no planejamento. Átomo de Bohr, difração e etc, etc, etc. São conteúdos específicos que precisam, evidentemente, ser muito bem trabalhados, mas você vai ver como essas perguntas quânticas auxiliam a fazer uma espécie de rede, de teia, e te dão uma compreensão um pouco mais global, ao mesmo tempo, essa é a expectativa, né, que te deu curiosidade de você seguir mais à frente, tá? Estou vendo até uma pergunta da Stephanie, por favor, alguém escolhe o síncroton, certo? Beleza. Muito bem. O que mais? Deixa eu voltar aqui. Então, essas são as abinhas. Tem uma outra abinha aqui, mas aí a gente não vai trabalhar. Avaliação diagnóstica é uma coisa que já foi trabalhada antes, então não é o caso de voltar nisso não, tá? Sim. E aqui em cima de tudo, acima das abinhas, além desse link que você clicou para entrar nessa web aula de hoje, né, tem também aqui, ó, esse fórum de dúvidas, dicas, aprofundamentos e curiosidades, tá? Aqui é um fórum para você postar dúvidas que você tiver em geral. Ó, isso aqui que tem que estar aparecendo lá para vocês, acho, tá? Tem que aparecer um botão aqui, eu preciso dar uma olhada se não tem algum erro de configuração naquele fórum lá. Mas, ou tem que aparecer isso, ou tem que aparecer aqui do lado assim um botãozinho responder, para você responder à minha postagem e colocar os seus links, tudo. Então eu preciso dar uma olhadinha se tem algum errinho na configuração de lá. Mas esse fórum aqui é diferente, esse fórum aqui é qualquer dúvida, não perguntas quânticas. Qualquer dúvida que você tiver sobre as nossas aulas, né, sobre os nossos conteúdos, coloca aqui
A ideia do fórum é interessante porque, tudo bem, se você me mandar e-mail, né, com dúvidas suas, é claro que a gente vai responder, não tem nenhum problema. Mas você colocar a sua pergunta, a sua dúvida num fórum desse tipo, fica mais interessante porque pode ajudar outros colegas. Ah, olha lá, Stephanie, eu consegui ver a opção UBA. Legal, é porque eu estou com a minha visão então de um estudante que não faço parte de grupo nenhum, por isso que não estava aparecendo para mim. Ótimo, então se a Stephanie já... Opa, para a Iana não apareceu. Ah, não, mas não? Eu já coloquei o link lá para a Iana, né? Nem para mim, Caroline. A Caroline não deve... Bom, tá bom, pode deixar que eu... Não vou fazer isso agora, senão a gente perde tempo, mas pode deixar que eu faça uma revisão ali de tal modo que apareça para todo mundo sem dúvida. Bom, então, mas postar a sua dúvida no fórum geral lá, você pode às vezes ajudar um outro colega que, quem sabe, também tem aquela dúvida e a partir da sua dúvida ou da minha conversa com você sobre aquela dúvida publicamente ali no fórum, ele pode ser, né, beneficiado, ou ao contrário, ele mesmo pode entrar na discussão e dar também a resposta dele, dar as dicas dele. Enfim, seria bem interessante se esse fórum aí fosse fórum de dúvidas, estou falando do fórum de dúvidas, certo? Não do fórum das perguntas quânticas. Se esse fórum de dúvidas fosse alimentado, né, por vocês. Mas não é obrigatório, ele está ali como uma ferramenta adicional, então uma ferramenta extra para você usar, se for o caso. Então, estou falando do fórum. Deixa eu ver se eu estou com a visão aqui certa. Isso, estou falando desse fórum aqui de dúvidas, dicas, aprofundamentos e curiosidade. Ok, vou voltar aqui para o curso. Ok. Bom, passei por todas as abinhas, acho que passei por todas a navegação aqui do site, do que tem aqui. Falamos do planejamento, falamos dessa questão das perguntas quânticas, então já tem até uma data indicativa para uma primeira tarefa dela. Também colocamos, para quem chegou depois e não escutou, rapidamente, também falamos que nesta semana a ideia seria você fazer uma revisão dos conteúdos já vistos, então efeito fotoelétrico, basicamente, corpo negro, e também, se possível, já se preparar para a semana que vem, vindo já para a nossa web aula da quinta que vem, com o texto Gases Incandescentes lido, é um texto curto, e também com alguns exercícios da lista de exercícios sobre isso também tentados. E a gente vai começar a web aula da semana que vem com essa pergunta. Alguém tem dúvidas, certo? Que mais? Atividades que já foram entregues, tá? As atividades que já foram entregues, eu acho que elas já estão, se não me engano, abertas, mas se não estiverem abertas ainda, eu faço isso depois, não tem nenhum problema. Então eu vou entrar aqui nas simulações. Nós já tínhamos então atividades que você entregou sobre efeito fotoelétrico, sobre radiação do corpo negro, né? Então, especialmente a radiação do corpo negro, claro, essa é a certeza que já está aberto, mas eu não tenho nenhum problema em... só precisa ver, acho que feito fotoelétrico, acho que eu já tinha entregue para você lá no próprio presencial, não tenho certeza, ou quando eu coloquei aqui, já coloquei com nota e tudo. Então, se for esse o caso, aí é um pouco diferente. Mas enfim, a gente negocia, a gente pode ver um pouco mais à frente se for o caso e você quiser refazer, ou se você não fez, né, quiser fazer a atividade de efeito fotoelétrico, não vou colocar objeção não. Eu só não sei se ela já está configurada assim, ou como que a gente deveria configurar para ficar um pouquinho diferente da radiação do corpo negro. Essa é a certeza. Eu fiz a devolutiva da radiação do corpo negro quando já estávamos em meio à suspensão das aulas e portanto aqui é certeza que você pode reentregar a partir do que eu já coloquei, ou você pode entregar pela primeira vez, tá? Eu sei que tem colegas, inclusive a Caroline tinha me colocado uma dúvida sobre isso. Pode ser uma oportunidade, por exemplo, ou agora mesmo, como eu falei, se ainda sobrar tempo, ou já pode ser uma pergunta para a semana que vem também sobre isso. Quer dizer, olha, eu vi a tua devolutiva sobre a questão lá do corpo negro e não entendi tal coisa.
Enfim, tá? Estaria aberto para qualquer tipo de dúvida para a gente começar a web aula da semana que vem, ou ainda, quem sabe agora a gente possa fazer alguma coisa nesse sentido ainda. O que mais, gente? Acho que do que eu tinha preparado para assim fazer essa apresentação global para você, que eu estou me lembrando aqui é isso. Alguém estaria aberto aí para alguém colocar alguma dúvida, comentário sobre essa apresentação toda? Não? Tudo certo? Deu para entender qual é a ideia, quais são as regras do jogo, digamos assim? Professor, Oi, Michael. no simulador do efeito fotoelétrico, no caso, você devolveu ele com nota. Se a gente for refazer, você ainda iria avaliar com nota ou seria mais para entender o erro mesmo? Então, isso que eu estava pensando, para diferenciar, talvez a gente possa fazer aquele jogo de que tá inclusive lá no... acho que é melhor, mas pensando bem, acho que é melhor fazer assim. Tá inclusive previsto no próprio planejamento, né, que quando tivermos o IFA, se alguém ficar de IFA, a gente espera que ninguém fique, especialmente... Né, aliás, gente, isso aqui a gente vai ainda trabalhar ao longo do semestre, tá? Vamos primeiro deixar a coisa evoluir, ver como que a gente consegue, né? Inclusive ver se as ferramentas todas funcionam, né, bem. A gente está... É tudo em estudo, certo? Então vamos deixar a coisa evoluir para a gente depois rediscutir essa questão com você de como vai ser o processo de avaliação. Em princípio é aquilo que eu falei para quem estava aqui no começo da nossa atividade de hoje. Segue a mesma ideia que a gente tinha no presencial, só que tendo enxugado, né, consideravelmente aí as atividades a serem feitas. Então você vai fazendo, tem a mais simples, mais complexa, vou entregar com nota, a média em princípio vai ser ponderada, o que é mais complexo vale mais, o que é mais simples vale menos, e aí vamos supor que lá pelas tantas a gente percebe que alguns de vocês não estão acompanhando e ficariam de IFA, tá? Então vai ter um momento aí para a gente discutir aqui com você como que a gente vai fazer isso, ou seja, por que eu estou dizendo isso? Pode ser que a gente avalie que o problema está sendo mais a não adaptação ao ensino remoto do que um problema de não ter tido, como que eu falo, a dedicação, né, que deveria ter tido, coisas assim. Então pode até acontecer de a gente em algum momento aqui do semestre chegar na conclusão de que, olha, gente, não vamos... o trabalho com nota, digamos, é uma coisa meio pro forma, mas a ideia é que todos os que participaram com a gente aqui, né, do começo até chegar lá em outubro, sejam promovidos, independente de conseguiram todas as notas ou não. Mas, enfim, Michael, para responder, por enquanto não vamos fazer. Por enquanto vamos seguir a toada e fica assim. Quem quiser refazer aquilo que já foi entregue com nota, seria muito legal que refizesse. Sim, poderá reenviar, mas eu só vou trabalhar a questão de uma nova nota mais à frente, pensando na hipótese de que você precise participar do IFA, aquele instrumento final de avaliação. Na prática é só o efeito fotoelétrico, né? Eu entendi sim, professor. Obrigado. Ficou bem claro. Beleza, tá bom. Ok? Canato, deixa eu só fazer uma pergunta. Fala. Eu fui baixar aqui porque faz tanto tempo que eu enviei o da radiação do corpo negro, e eu baixei e não tá comentado. Por onde que o senhor enviou? Ué, deixa eu ver. Foi por aí mesmo? Deixa eu ver. Deixa eu navegar para lá e ver se... Só que eu tenho que sair daqui da minha visão de estudante para entrar com a visão de professor, senão eu não vou conseguir ver nada mesmo. Em princípio, que eu me lembro, eu teria enviado por aqui mesmo. Então vamos lá, entrar aqui no envio de arquivos, corpo negro. Aqui você está vendo a visão de professor, então enviados 2. Olha lá o que a Stephanie falou, rascunho 5, mas eu consigo enxergar quantos, ver todos os envios.
Aí a gente procura aqui a Caroline, especificamente. E vamos ver o que tem aqui. Rascunho não enviado. Para mim está aparecendo aqui um arquivo de feedback, então realmente eu enviei. Agora, em princípio, Carolina, deveria ser assim, na visão sua de estudante, eu vou sair aqui de novo da tarefa, onde que deveria aparecer, vou te mostrar. Então, envio de arquivo, simulação corpo negro, deixa eu voltar para a tela original. Para o estudante, nesse sumário de avaliação aqui, ó, mais para baixo, status de envio, um pouquinho mais para baixo, deveria ter um campo aqui para você aparecendo de feedback, e aí deveria ter esse arquivo que eu enviei. Não está aparecendo nada para você aqui embaixo? Peraí que tá carregando. Ah, tá bom. Sem problema. Claro. Porque a minha visão, claro, como eu não enviei tarefa, né? Eu sou professor e não aluno, então não está aparecendo para mim que tem nada de feedback aqui. Sim, tá aparecendo. Ah, então pronto. Okay. Esse arquivo aí que se você clicar, baixa para o teu computador e tem os meus comentários. Ok, obrigado. E eu lembro, eu não esqueci não, tá aqui, depois eu conto disso, mas é um monte de atividades que eu tô tendo aqui, enfim, eu não entrei de novo nesses arquivos para ver as dúvidas e fazer um retorno, mas a gente vai fazer ainda, tá? Ok. A Stephanie acabou de mandar em definitivo, beleza. Mas eu já tinha colocado uma devolutiva para você, Stephanie? Mesmo... Ah, não? Ah, então... Eu já podia até colocar, eu já deveria ter feito, mas enfim. Aí, gente, só para aproveitar e esse momento que eu lembrei disso, acho que é importante colocar, tá? O nosso ambiente virtual, a gente navegou por ele lá, né? Ele está basicamente como estava antes da pandemia. Então, eu vou dizer assim, eu tenho uma certa vantagem e ao mesmo tempo desvantagem frente a diversos colegas, né, meus de profissão aqui no IFSP, tá? A vantagem é que, como eu já usava, né, tenho uma prática de usar há anos o ambiente virtual, você sabe disso, então já estava tudo organizadinho lá e quando retornamos agora, eu gostaria de ter mexido um pouco mais nele, ainda pretendo fazer isso, colocar coisas ali mais interativas e tudo, mas não tendo sido possível, de todo modo, é um ambiente que está pronto, está preparado, está organizado, acho que minimamente a gente pode tocar o barco, né, nesse ensino remoto, seguindo aquela organização das abinhas que eu coloquei aqui, lá, lista de exercício, material de apoio, acho que está de um jeito que fica fácil de você navegar, essa é a expectativa, já era antes, né, quando era o ensino presencial e continua no remoto, tá? Mas a desvantagem é a seguinte, eu, em virtude da minha função, que eu tenho no IFSP também, de além de professor, né, ser coordenador da CED, que é a Coordenadoria de Educação à Distância do campus, você pode imaginar a tensão e o volume de trabalho que está sobrando agora em virtude de que todos os professores e todos os alunos têm obrigação de entrar, né, no ambiente virtual e preparar as atividades. Então, enquanto CED, nós estamos trabalhando bastante com a capacitação dos professores, então demos 2 cursos para os docentes antes, no primeiro semestre, né, maio, junho, julho, e agora estamos oferecendo um curso em parceria com a reitoria para professores do estado inteiro. Então, o volume de trabalho é enorme. Resumindo, eu estou, né, colaborando com os meus colegas e ensinando como trabalhar com o Moodle e as diversas ferramentas dele, mas não estou tendo o tempo devido para retrabalhar as minhas próprias disciplinas e torná-las melhores, né, do que eu já costumava fazer, né, no presencial, tá? Então tem esse detalhe, o Moodle tem coisas muito mais interessantes do que a gente já faz aqui no espaço virtual de ESM, coisas mais interativas, tá? Questionários interativos, joguinhos inclusive, então eu vou tentar fazer isso, mas depende muito desse volume enorme de trabalho, né? O número de e-mails que estão chegando para a equipe CD a cada dia é muito, muito grande. Então, por isso que eu não posso me comprometer que eu vou fazer isso, mas acho que do jeito que está organizado, você já consegue ter uma boa orientação, né, para essas 10 semanas, ok?
Era só bom explicar isso também. Gente, alguma outra pergunta em princípio da sua parte? Entrou, né? Entrou depois, ó. Eu vi que tem bastante gente agora. O Juan, o Leon. O Pedro já tinha entrado antes. Vitória também está aqui. Estamos com bastante gente agora. Todos entenderam, ok? Tudo bem? Sem problemas? Sem problemas dentro dos muitos problemas, né, que nós temos na vida agora. Caroline está entrando aqui também agora. A Stephanie tem uma dúvida porque eu tenho uma dúvida meio boba, porque eu já olhei o planejamento. Não, por que boba? Como assim? Fala aí. Você quer falar, Stephanie? Ah, o microfone parou. Oxa. Justamente quando você fala que você tem uma dúvida, o microfone para? Agora me escutam? Sim. Aí, bom. Eu queria saber, professor, até que assunto, quer dizer, não que assunto, mas até que profundidade que a gente vai ver nessa disciplina sobre esse começo de quântica? A profundidade, em princípio, dos assuntos que a gente está considerando como essencial, né, que a gente manteve no planejamento, é a mesma expectativa de profundidade que nós teríamos se fosse no presencial. Então, daqueles assuntos que estão lá no planejamento, átomo de Bohr, né, difração e interferência, dualidade onda-partícula, enfim, tudo que está lá. Tanto que pode ver que tem algumas semanas lá que está justamente assim, vamos ver, de Balmer a Bohr, um aprofundamento, e você vai ver quando a gente chegar lá, inclusive um aprofundamento matemático mesmo, de como que foram trabalhadas as questões lá na virada, né, do século XIX para o XX, que chegou nas teorias modernas aí. Então a profundidade é essa. Agora, é a profundidade prevista em ESM Z5. ESM Z5 junto com a outra FMO, né, Z5 também, são, se bem que mais essa do que aquela, porque FMO se aprofunda, acho que razoavelmente bem até na questão da teoria da relatividade, né, depende do professor que pega, mas em princípio é previsto um aprofundamento maior. Agora, ESM Z5 é uma introdução à física moderna, então é um aprofundamento, mas depois, quando você chega em FAM, Física Atômica Molecular, no Z6, e no Z7 em FNP, Física de Partículas, né? Nuclear de Partículas, assim como FES, que é Física do Estado Sólido. Esses conteúdos de ESM são retrabalhados numa outra perspectiva, em um outro nível de aprofundamento. Então, não tem, a minha ideia, pelo menos, é que nessas 10 semanas, via ensino remoto, a gente aprofunde tanto quanto aprofundaríamos se fosse no ensino presencial desses assuntos que eu elenquei. A diferença só é que eu achei por bem retirar alguns assuntos que eu acho que são secundários e complementares. Tá? Mas assim, Stephanie, vai depender, claro, sempre depende, né? Muito do quê? De vocês também, né? Do aluno. Quer dizer, até onde a gente consegue aprofundar, até onde a gente consegue manter o aluno coeso, né, com as aulas. Não adianta a gente querer voar com aprofundamentos e a gente percebe que a classe, né, a turma não está acompanhando. Então depende muito também, claro, do esforço de vocês. Ok. Beleza. Não, é que eu só tô um pouco preocupado porque eu tô começando a estudar com alguns colegas pro UF, né? Aí a gente tá meio que tentando se preparar, assim, com um pouco de receio de... Estudar para o quê? Desculpa? Pro exame de física, o exame unificado de física. Ah, tá. Ok. Entendeu. Uhum. Certo. Não, acho que pelo que eu
Faz um tempinho que eu não olho as questões, tá? Mas enfim, da experiência que eu tenho de já ter analisado as questões desses exames sobre física moderna, né? Eu creio que, como eu falei, não é só o ESM, é esse conjunto de disciplinas da nossa licenciatura em física, né? Eu acho que te dá uma boa margem assim, de preparação aí. Mas legal, tá vendo? Não era dúvida boba, não. Alguém mais, gente? Tem alguma pergunta? Bom, temos aqui ainda 15 minutos previstos, que seria até 9h15, né? Essa terceira aula. Ficaria aqui aberto para duas coisas. Ou a gente encerrar mesmo por agora, ou aberto aqui para alguma dúvida de conteúdo mesmo, se alguém já tiver, por exemplo, alguém que fez aí a revisão já ao longo de julho, se tiver aí já na cabeça com alguma dúvida que está te atormentando, digamos assim, né? Temos aqui ainda 15 minutos para discutir alguma coisa. Não tem nenhum problema. Bom, eu tenho Vamos lá, Carolina, legal. uma questão que, no caso, eu até enviei naquele e-mail, né, para o senhor, falando que eu estava com um pouquinho de dúvida sobre a lei de Yen, que eu não consegui entender direito, que o senhor pontuou, né, no meu relatório. Aí, se o senhor puder dar uma explicada rapidinho. Bom, a gente não vai ter condição agora de procurar aqui uma imagem, coisas assim, mas, quer dizer, não sei, dá pra... Deixa eu dar uma olhada se os links lá estão funcionando bonitinho, se a gente não consegue até navegar pro simulador. Deixa eu ver. Acho que sim. Então vamos lá em simulações, já estamos. Radiação do corpo negro. Deixa eu ver se você está enxergando o que eu estou enxergando. Sim. Ok. Aí seria aqui simulação. Só que eu clico na simulação ele vai para uma outra aba. Então eu tenho que copiar e colocar aqui. Ó, ótimo. Acho que você tá abrindo, né? Todo mundo tá vendo. Fetch. Ele está abrindo o simulador. Beleza, estamos aqui. E aí, tem várias questões lá no roteiro, né? Mas uma delas tem a ver com o que ela está perguntando a Caroline. Vamos ver aqui. Isso. Que conforme a gente aumenta a temperatura do corpo negro, né? O que vai acontecendo? Repare o que vai acontecendo com o pico desse gráfico. Então, fixa o teu olho nesse pico aqui e veja o que acontece com ele, como que ele se desloca conforme a gente aumenta a temperatura do objeto. Vê que ele está indo para a esquerda. Ele está saindo do vermelho, passando para o amarelo, para o verde, já vai estar no azul lá em cima. Não estou enxergando, seria questão de mudar a escala, né? Esse programa permite que você mude a escala para continuar aumentando a temperatura aqui. E veja que o pico agora já está na fase do violeta e mesmo agora já está na fase do ultravioleta. Então o que está acontecendo? Conforme aumenta a temperatura, o pico desse gráfico está sendo deslocado para regiões de menor comprimento de onda, regiões de maior frequência. Em essência, em termos de conceito, de colocar a teoria em palavras, essa é a lei de Wien. É o deslocamento do pico do gráfico da intensidade de um corpo negro para regiões de maior frequência quando se aumenta a temperatura. Agora, é claro, isso, para ser uma lei, né, ter esse nome, é porque
Isso está interpretado na linguagem matemática de acordo com uma formulinha que é o lambda, que é o comprimento de onda, né? Vezes o t. Acho que a gente consegue abrir também aqui, deixa eu ver. Aí eu tenho que voltar lá na nossa disciplina. O lambda vezes o t é igual a uma constante. E essa constante é uma constante descoberta aí pelo Wien na prática, né? Então deixa eu ver se eu abro aqui o roteiro do corpo heleno. Tá? Sim. Aberto o roteiro. Então lá pelas tantas do roteiro aparece inclusive essa formulinha aqui. Isso é a letra C, professor. É a letra C, mas a... Tá bom, na letra C, tá aqui, ó. T vezes lambda máximo igual a uma constante. T, temperatura. Lambda máximo é aquele... É o comprimento de onda daquele pico que eu estava mostrando para você o deslocamento. Tá? Então esses dois caras multiplicados dão uma constante que é esse valor aqui. Isso significa que se é uma constante, lambda máximo e o T, né, de temperatura são inversamente proporcionais. Por isso que quando eu aumento a temperatura, diminui o lambda, ou seja, aumenta a frequência, a luz passa de vermelho para azul. Então esta é a lei de Wien. Mas acho que a dúvida exata da Caroline não é sobre isso, é sobre a resposta que você deu, acho, às questões aqui da letra C. É isso? Então, para dar as respostas, eu tinha que saber direitinho como é que funcionava a lei, mais ou Tá. menos. Mas eu consegui chegar num valor super próximo pela calculação dessa constante. Aí eu acho que foi mais na hora de me expressar que o senhor comentou que o senhor comentou assim, a frase ficou estranha. Há uma constante entre quem? Aí eu não sabia me explicar direito, mas agora eu já consegui pegar o fio da meada. Entendi. Deve ser isso. É o jeito de se expressar mesmo que a gente... Você sabe que a gente tenta, né, nas nossas disciplinas, fazer com que vocês escrevam cada vez melhor, porque afinal são licenciandos e vão ser professores, né? E aí é importante. Mas é isso. Então, resumindo muito a conversa, o tal do Wien, né, ele percebeu, fazendo diversos experimentos lá com radiação de corpo negro, que existia essa lei. Mas já que a gente entrou nesse assunto, tá? Ele, Wien, não conseguia dar uma explicação satisfatória. Podemos voltar nesse assunto na semana que vem. Aliás, é bem interessante que se volte, mas se você apresentar as dúvidas, né? Mas lá pelas tantas, ele chegou sim numa primeira ideia, numa primeira proposta de explicação, e que batia muito, mas muito bem com uma determinada região desse gráfico que a gente estava vendo no simulador, mas não batia com o restante do gráfico. Daí é que vem a tal da história que o Planck que com uma ideia brilhante e que ele mesmo não conseguia entender fisicamente o porquê, mas uma ideia brilhante matemática conseguiu ajustar a curva e ela funcionava perfeitamente tanto para as regiões que a lei do Wien funcionava como para as outras. Essa discussão que eu acabei de fazer agora, dialogando com o que a Stephanie perguntou agora há pouquinho, é o que vai acontecer lá na frente. Tem uma semana, tem uma aula aí que está marcada, agendada, justamente para a gente fazer uma discussão teórica mais aprofundada de como que o Planck trabalhou essas questões para chegar nessa fórmula que eu estou dizendo que bate, né, que bate perfeitamente com todos os pontos do gráfico, tá? Então a gente faz uma primeira discussão agora, mais no sentido fenomenológico do corpo negro, e lá na frente a gente volta e aprofunda. Isso está mantido, estava pensado presencial e continua mantido aqui no ensino remoto. Amanda, professor, vou ter que sair. É claro, você está lá no hospital, beleza, sem problema. Stephanie está digitando alguma coisa aqui.
Ia falar, ok. Ia ou vai, Stephanie? Tá bom. Gente, mais alguma questão que tá te intrigando aí? Só mais uma pergunta. Manda brasa. Vai ficar para quando o final do Corpo Negro? O final do Corpo Negro. Olha, ele... Podemos combinar aqui. Podemos... Semana aqui... 15 dias a partir de agora, por exemplo. Acho que pode ser. Acho que é um prazo, né, razoável. É claro que assim, eu sugiro que vocês que tenham que refazer ou começar, principalmente que vai começar do zero, façam nesta semana que nós estamos já. Dentro daquela perspectiva de que nesta semana que nós estamos agora é a semana que está no planejamento como sendo de revisão das coisas já trabalhadas lá no presencial. Se você deixa isso acumulado para outra semana, entrando aí nos 15 dias que eu estou colocando, né, já vai começar a acumular atividades de outra coisa prevista. E aí aquela coisa, vai virando uma bola de neve que daqui a pouco outras disciplinas ainda, e tudo nesse jeito novo de ensino remoto que é possível, se não provável, que você acabe se atrapalhando. Então sugiro que vocês refaçam essa questão do Corpo Negro agora nesta semana. Mas ok, se preciso for uma semana a mais, não tem problema. Beleza, gente? Se ninguém tiver questão, a gente encerra por aqui. Acho que o objetivo de hoje foi cumprido. É isso que eu queria, era apresentar para vocês qual é a ideia global e deixar uns combinados de tarefa. Lembre-se das perguntas quânticas. As perguntas quânticas, não só você tem que escolher, como manda brasa. Vai pesquisando e vai postando no fórum que eu vou dar uma olhada ali porque não está aparecendo o link para alguns de vocês. Eu corrijo isso sem problema. Ok? E aí a gente se encontra de novo nesse mesmo bate-horário semana que vem. Ok, professor. Então tá. Então beleza, gente. Vou encerrar aqui a gravação. Agora pode falar qualquer coisa? É isso. Agora pode falar qualquer coisa. A gravação não está sendo feita. Vamos correr pro estágio agora, que o negócio tá apertado. Você tá falando disso, tá brincando, mas olha só, coisa que eu falei, como eu tô na